A sogra transformou a vida deles em inferno. Mas o amor proibido resistiu a tudo. Naquela cidade, havia famílias respeitadas. E havia aquela família. O nome deles não era apenas conhecido, era temido em silêncio. Empresários influentes, donos de propriedades, conexões que atravessavam gerações. Tudo ali era tradição, controle e aparência. Nada fugia do lugar. Nada saía do controle. Principalmente quando se tratava de Safi. Ela não precisava levantar a voz. Nunca precisou. Sua presença bastava. Sempre impecável, postura reta, olhar firme. Uma mulher que construiu ao redor de si uma autoridade quase inquestionável. Dentro daquela casa, tudo passava por ela. Tudo era aprovado por ela. Inclusive o futuro do próprio filho. Emir. Único herdeiro. Educado para dar continuidade ao nome da família. Desde pequeno, aprendeu que não se escolhe tudo na vida. Algumas coisas já vêm decididas. Com quem andar, como agir e, principalmente, com quem se relacionar. O casamento dele, inclusive, já era assunto antigo entre famílias do mesmo nível. Nada oficializado ainda, mas claramente encaminhado. Era o tipo de coisa que simplesmente aconteceria. Sem perguntas. Sem resistência. Ou pelo menos, era isso que todos acreditavam. Até a Ayla. Ela não fazia parte daquele mundo. Sua rotina era simples, repetitiva, quase invisível aos olhos da cidade. Trabalhava o dia inteiro, ajudava em casa, cuidava dos seus com dedicação silenciosa. Não tinha luxo, não tinha influência, mas carregava uma dignidade difícil de explicar. Havia algo nela. Algo firme. Algo verdadeiro. Mas nada que chamasse a atenção de alguém como Emir. Ou pelo menos, era o que parecia. O primeiro encontro deles não teve nada de especial. Sem música. Sem cenário perfeito. Sem intenção. Foi rápido. Um momento comum que poderia facilmente ser esquecido, se não fosse o olhar. Ele reparou. Ela percebeu. E por um segundo a mais do que deveria, nenhum dos dois desviou. Aquilo bastou. Nos dias seguintes, Emir tentou ignorar. Tentou seguir sua rotina, seus compromissos, sua vida cuidadosamente organizada. Mas algo tinha saído do eixo. Uma lembrança insistente. Um rosto que voltava sem convite. E então ele voltou ao mesmo lugar. Sem necessidade real. Sem motivo convincente. Só voltou. Ayla estranhou. Claro que estranhou. Homens como ele não apareciam ali. Não conversavam com pessoas como ela. Não insistiam. Não voltavam. Mas ele voltou. E puxou conversa. No início, foi cauteloso. Perguntas simples. Comentários neutros. Tentando parecer alguém comum. Mas havia um detalhe que não dava para esconder. Ele não pertencia àquele lugar. E ela sabia. Você não precisa vir aqui, ela disse certa vez, com a voz baixa, quase evitando o olhar. Ele deu um leve sorriso, como se aquilo não tivesse importância. Talvez eu queira. Ela respirou fundo. Não era ingênua. Sabia exatamente como histórias assim terminavam. Isso não vai dar certo, disse, dessa vez olhando diretamente para ele. E ali havia algo diferente. Não era rejeição. Era proteção. Mas Emir não recuou. Porque, pela primeira vez na vida, ele queria algo que não tinha sido escolhido por mais ninguém. Os encontros continuaram. Curtos no começo. Depois um pouco mais longos. Conversas que começaram leves, e foram ganhando profundidade. Aos poucos, as diferenças entre os dois deixaram de ser barreira e começaram a se tornar parte daquilo que os aproximava. Ela mostrava o mundo real. Ele oferecia uma atenção que ela nunca tinha recebido. E no meio disso tudo, o sentimento cresceu. Silencioso. Perigoso. Irreversível. Mas enquanto eles se aproximavam, do outro lado da cidade, dentro de uma casa onde tudo era observado, algo começava a incomodar. Safi percebia mudanças. Pequenas. Mas suficientes. O filho, antes previsível, agora estava distraído. Ausente em momentos importantes. Respostas vagas. Olhar distante. Ela não perguntava. Ela investigava. E não demorou muito. Uma informação aqui. Um comentário ali. Um olhar de alguém que viu o que não devia. Até que, finalmente, ela descobriu. Não houve surpresa. Apenas desprezo. Uma garota comum,
disse, quase com frieza, ao receber a informação. Mas não era só isso. Para Safi, aquilo não era apenas inadequado. Era uma ameaça. Ao nome da família. À reputação construída. Ao controle que sempre manteve. E controle, ela não perdia. Naquele mesmo instante, sem escândalo, sem anúncio, ela decidiu. Aquilo não continuaria. Não importava o quanto o filho estivesse envolvido. Não importava o que aquela garota sentisse. Não importava nada. Ela iria cortar aquilo pela raiz. Com precisão. Com frieza. Sem deixar rastros. Enquanto Ayla e Emir ainda viviam os primeiros momentos de um amor que parecia bonito e improvável. A verdadeira história deles estava apenas começando. Porque quando Safi entrava em um jogo, ela não jogava para perder. E, sem que eles soubessem, o amor dos dois acabava de se tornar um problema que alguém muito poderoso estava disposto a destruir. O que era leve, deixou de ser, sem que percebessem exatamente quando, os encontros entre Emir e Ayla começaram a carregar um peso diferente. Já não era apenas curiosidade, nem apenas interesse. Era apego. Era necessidade. Ele passou a reorganizar a rotina inteira para vê-la, nem que fosse por poucos minutos. Compromissos foram remarcados. Reuniões ignoradas. Coisas que antes eram prioridade, começaram a perder importância. E isso não passou despercebido. Dentro da casa onde tudo era controlado, Safi não precisava de provas, ela sentia mudanças. E quando teve certeza, ela agiu. Sem aviso. Sem confronto direto. Do jeito mais perigoso possível, em silêncio. A primeira movimentação. Ayla percebeu primeiro. Algo estava estranho. No trabalho, olhares diferentes. Conversas que paravam quando ela se aproximava. Pequenos desconfortos que não tinham explicação clara, mas que estavam ali. Até que, em um fim de tarde comum, ela foi chamada. A gente precisa conversar. O tom já dizia tudo. Sem rodeios, sem agressividade, mas com uma frieza que não deixava espaço para questionamento. Ela estava sendo dispensada. Sem erro. Sem motivo concreto. Sem chance de argumentar. Decisão da administração. Simples assim. Ayla saiu em silêncio. Não chorou ali. Não discutiu. Não implorou. Mas por dentro, ela entendeu. Aquilo não era coincidência. Era o primeiro sinal. Emir descobre. Quando ela contou, Emir ficou em silêncio por alguns segundos. Tempo demais. O suficiente para a ficha cair. Foi ela. Ayla não respondeu. Mas não precisava. Ele passou a mão no rosto, claramente irritado, não com ela, mas com algo que já conhecia muito bem. Você não entende. Minha mãe não faz nada por acaso. Eu entendo mais do que você imagina. Ayla respondeu, calma, mas firme. E era verdade. Ela entendia. E justamente por isso, começou a recuar. O afastamento que não deu certo. Nos dias seguintes, Ayla evitou. Não respondeu mensagens. Não apareceu nos lugares onde costumavam se encontrar. Criou distância como quem tenta apagar algo antes que vire incêndio. Mas Emir não aceitava. Ele foi atrás. E quando finalmente encontrou, não havia mais leveza ali. Você tá me evitando. Eu tô tentando fazer o certo. Certo para quem? Ela respirou fundo. Para você. Aquilo irritou mais do que qualquer outra coisa. Decidir por mim agora também. Não. Eu tô tentando evitar que você pague por algo que nem começou direito. Silêncio. Pesado. Denso. Até que ela disse, com sinceridade crua. Sua mãe já começou, Emir. E ali, não havia mais como negar. Safi observa. De longe. Safi acompanhava tudo. Sem se expor. Sem sujar as mãos diretamente. Para ela, aquilo era simples. A garota já tinha perdido o emprego. A pressão social começaria a fazer o resto. O próprio afastamento resolveria o problema. Era só uma questão de tempo. Porque, na cabeça dela, pessoas como Ayla sabiam o lugar que ocupavam. Mais cedo ou mais tarde, ela iria desistir. Mas havia um problema. Ela subestimou algo. Emir não era mais o mesmo. Pela primeira vez, ele não estava apenas envolvido. Ele estava decidido. E quando percebeu que Ayla estava se afastando por medo da mãe dele,
Ele fez algo que nunca tinha feito antes. Confrontou Safi. O confronto. A sala estava silenciosa, elegante, impecável e fria. Safi nem levantou o olhar de imediato quando ele entrou. Você mandou demitir ela? Não foi pergunta. Ela fechou lentamente o livro que estava lendo. Olhou para ele e respondeu com tranquilidade absoluta. Eu evitei um erro. Você não tinha esse direito. Um leve sorriso apareceu. Pequeno, quase imperceptível. Eu tenho todos os direitos quando se trata do nome da minha família. O clima mudou. Ali não era mais um diálogo. Era um aviso. Você não vai interferir nisso. Emir disse, firme. E pela primeira vez, Safi olhou para o filho de forma diferente. Não como alguém que obedecia, mas como alguém que estava começando a desafiar. E isso, ela não tolerava. A decisão dela. Naquela noite, sozinha, Safi deixou claro para si mesma. Aquilo não era mais só sobre uma garota. Era sobre controle. E se havia uma coisa que ela nunca permitiria, era perder o controle do próprio filho. Se o afastamento não funcionou, ela mudaria de estratégia. E dessa vez, não seria sutil. Enquanto isso, sem saber até onde aquilo iria, Ayla e Emir estavam prestes a entrar em um jogo muito mais perigoso do que imaginavam. Porque o primeiro golpe já tinha sido dado. E o próximo seria muito pior. Depois do confronto, nada voltou ao normal. Na verdade, piorou. Se antes Safi agia nas sombras, agora havia algo diferente no ar. Uma intenção mais clara, mais direta. Como se ela tivesse decidido parar de testar limites e começado a impor consequências. E quem sentiu primeiro foi Ayla. A nova realidade. Sem emprego, ela passou a enfrentar algo que nunca tinha sido problema antes: instabilidade. As contas começaram a apertar. Pequenos luxos desapareceram, não que ela tivesse muitos, mas agora até o básico exigia esforço redobrado. Mesmo assim, ela não procurou Emir. E isso doía mais nele do que qualquer confronto com a mãe. Porque, no fundo, ele sabia. Ela estava tentando proteger os dois. Mas aquilo não era suficiente. Ele foi atrás novamente. O reencontro. Dessa vez, não houve leveza nenhuma. Quando Emir encontrou Ayla, não havia sorriso. Não havia aquele silêncio confortável que existia antes. Só tensão. Por que você sumiu desse jeito? Ele perguntou, tentando controlar o tom. Ela demorou a responder. Porque isso aqui não é justo. Com quem? Com você, e muito menos comigo. Ele se aproximou. Então você acha que eu não sei no que estou me metendo? Eu acho que você não tem noção do quanto sua mãe pode ir longe. Silêncio. Pesado. Ele sustentou o olhar dela. Então deixa ela tentar. Foi ali que Ayla percebeu. Aquilo não ia acabar fácil. O convite. 2 dias depois, algo inesperado aconteceu. Ayla recebeu um convite. Formal. Elegante. Frio. Um evento. Um jantar promovido pela família de Emir. E no rodapé, o nome que fez tudo gelar. Safi. Ayla ficou parada olhando aquilo por vários minutos. Não fazia sentido. Ou melhor, fazia. Era exatamente o tipo de coisa que uma pessoa como Safi faria. Trazer o problema para perto. Expor. Controlar. Humilhar. Sem precisar levantar a voz. O aviso de Emir. Quando ele soube, tentou impedir. Você não vai. Eu fui convidada. Isso não é um convite. Eu sei. Então por que você iria? A resposta veio simples. Direta. Porque fugir só vai provar que ela já venceu. Aquilo desmontou qualquer argumento. Emir passou a mão no rosto, claramente tenso. Você não conhece minha mãe nesse nível. Então tá na hora de conhecer. A noite do jantar. O lugar era impecável. Luzes suaves, decoração refinada, pessoas cuidadosamente selecionadas. Tudo ali exalava status, controle, superioridade. E Ayla sentiu. Sentiu nos olhares. Sentiu nos cochichos discretos. Sentiu na forma como algumas pessoas simplesmente a ignoravam, como se ela não devesse estar ali. Mas nada se comparava ao momento em que Safi apareceu. Elegante. Intocável. Perfeita. Ela caminhou até Ayla sem pressa.
sem emoção, sem surpresa, como se já soubesse exatamente o que estava fazendo. Então você é a Ayla. Não foi uma pergunta. Ayla manteve a postura. Sou. Um breve silêncio. E então, o golpe. Eu imaginava alguém mais adequada. Foi sutil, mas suficiente. Algumas pessoas ao redor ouviram e sorriram discretamente. Ayla sentiu, mas não abaixou a cabeça. Nem tudo precisa se encaixar nas expectativas, não é? Por um segundo, um único segundo, Safi ficou em silêncio, observando, medindo. E então, sorriu. Mas não era um sorriso gentil. Era aviso. A exposição. Durante o jantar, a situação só piorou. Comentários indiretos. Perguntas desconfortáveis. Situações claramente armadas para colocá-la em posição inferior. E sua família faz o que mesmo? Você estudou onde? Interessante. Tão diferente do nosso círculo. Nada explícito, mas tudo calculado. E no centro de tudo, Safi, assistindo, controlando, permitindo, até que veio o momento mais baixo. A queda pública. Uma taça de vinho. Um movimento calculado. Um leve esbarrão, que não parecia acidente. O líquido derramou, direto sobre o vestido de Ayla. Silêncio. Olhares. E então, um comentário. Baixo, mas audível o suficiente. Algumas pessoas realmente não pertencem a certos lugares. Aquilo não foi só humilhação. Foi um recado. Claro. Cruel. Definitivo. A reação. Emir viu. E dessa vez, ele não ficou em silêncio. Já chega. A voz dele cortou o ambiente. Todos olharam. Inclusive Safi. Isso foi longe demais. Ela inclinou levemente a cabeça. Você está exagerando. Não. Eu tô começando a enxergar. Aquilo mudou tudo. Porque agora, não era mais só Ayla sendo testada. Era o próprio filho se posicionando. Em público. Contra ela. O ponto de ruptura. Ayla, com o vestido manchado, o olhar firme, tomou uma decisão ali mesmo. Sem drama. Sem escândalo. Eu vou embora. Emir tentou impedir. Ayla. Não. Ela olhou para ele com sinceridade, mas também com dor. Eu não vou ser usada para provar nada. E saiu, de cabeça erguida, mesmo quebrada por dentro. O silêncio depois da guerra. Naquela noite, 3 coisas ficaram claras. Ayla tinha sido humilhada. Emir tinha desafiado a mãe publicamente. E Safi tinha perdido o controle da situação pela primeira vez. Mas isso não a enfraqueceu. Pelo contrário, a deixou mais perigosa. Porque agora, aquilo não era mais só rejeição. Era pessoal. E quando alguém como Safi leva algo para o lado pessoal, ela não para até destruir completamente. E o pior ainda estava por vir. Depois daquela noite, nada ficou intacto. O que antes era só pressão, virou guerra aberta. E, no meio disso tudo, quem mais sofreu, foi quem menos tinha poder para se defender. Ayla. O silêncio que machuca. Nos dias seguintes ao jantar, Ayla desapareceu completamente. Não atendeu ligações. Não respondeu mensagens. Não apareceu em lugar nenhum onde Emir pudesse encontrá-la. Mas dessa vez não era apenas tentativa de se proteger. Era desistência. Ela sentia o peso de tudo. A humilhação ainda queimava. As palavras ecoavam na cabeça. Os olhares, os sorrisos disfarçados, tudo voltava, como se ainda estivesse ali, naquele salão. E pior que isso, ela começou a acreditar. Não porque Safi estava certa, mas porque o mundo parecia concordar com ela. A pressão aumenta. Enquanto isso, do outro lado, Safi agia. Sem pressa, mas com precisão. Emir começou a sentir as consequências. Reuniões importantes canceladas sem aviso. Acesso a decisões da empresa bloqueado. Pessoas próximas se afastando, como se estivessem recebendo instruções. Nada era dito diretamente. Mas tudo era claro. Era punição. Você está confundindo liberdade com desobediência. Safi disse, em um tom perfeitamente controlado. E você está confundindo controle com cuidado. Emir respondeu.
Ela o encarou. Sem emoção. Você ainda depende de mim. Silêncio. E enquanto depender, vai fazer o que precisa ser feito. Aquilo não era uma ameaça. Era um fato. O encontro inevitável. Mesmo com Ayla evitando, Emir não desistiu. Ele procurou. Insistiu. Até que encontrou. Em um fim de tarde silencioso, em um lugar onde ela costumava ir quando precisava pensar. Ela estava diferente. Mais quieta. Mais distante. Mais cansada. Você sumiu. Ele disse, com a voz mais baixa do que o normal. Eu precisava. De mim também. Ela fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. E então disse o que ele mais temia. A gente precisa parar. O mundo dele travou ali. Não. Simples. Direto. Emir. Não. Ele se aproximou. Você tá desistindo por causa dela. Eu tô desistindo porque isso tá destruindo tudo. Então a gente enfrenta. Ela balançou a cabeça. Você enfrenta. Eu sou esmagada. Silêncio. Pesado. Real. A verdade que dói. Ayla finalmente olhou nos olhos dele. Sem fugir. Sem suavizar. Eu perdi meu emprego. Fui humilhada na frente de todo mundo. E isso é só o começo. Cada palavra era um golpe. Você volta para sua casa. Eu volto para minha realidade. Ele tentou falar. Mas ela continuou. Eu não sou forte o suficiente para isso. E ali, não havia orgulho. Só honestidade. A última tentativa. Emir segurou o rosto dela, com cuidado. Desespero contido. Eu resolvo isso. Ela quase sorriu. Triste. Você não resolve sua mãe. Silêncio. Então eu saio de casa. Aquilo a pegou. Você não faria isso. Faria. E ele falava sério. Pela primeira vez. Totalmente sério. Mas Ayla sabia. Sabia o que aquilo significava. E perder tudo. Se for para te perder, já perdi. Aquilo mexeu com ela. Muito. Mas não o suficiente. A decisão. Ela se afastou devagar. Como quem arranca algo do próprio peito. Não é só sobre a gente. É sobre tudo que vem depois. Ele ficou em silêncio. Porque no fundo, ele sabia. Ela estava certa. O fim, por enquanto. A gente não pode continuar. Dessa vez, ela não hesitou. Eu não vou ser o motivo de você perder sua família. Ele respondeu na hora. Mas você já é o motivo de eu não querer seguir o caminho deles. Aquilo quase quebrou tudo. Mas Ayla segurou. Porque alguém precisava ser forte. Então segue sem mim. Silêncio. E ali, eles se despediram sem dizer adeus. Consequência imediata. Naquela mesma noite, Emir voltou para casa diferente. Frio. Distante. E quando encontrou Safi, não discutiu. Não gritou. Só disse. Você conseguiu. Ela observou. Eu fiz o necessário. Ele assentiu. Não. Você destruiu. E saiu. Mas Safi não venceu. Ela achava que sim. Achava que tinha separado os dois. Encerrado o problema. Restaurado o controle. Mas havia algo que ela não percebeu. O tipo de amor que nasce sob pressão. Não morre fácil. Ele se transforma. Se esconde. Mas continua vivo. Enquanto Ayla tentava seguir em frente, e Emir se afundava em um silêncio perigoso. O destino ainda não tinha terminado com eles. Porque algumas histórias não acabam quando as pessoas decidem. E o que estava por vir ia colocar tudo à prova de verdade. O tempo passou. Não muito, mas o suficiente para que o silêncio começasse a parecer definitivo. Ayla tentou seguir. Sem Emir. Sem esperança. Sem olhar para trás. Mas algumas coisas não permitem que a vida continue como se nada tivesse acontecido. Os primeiros sinais. No começo, ela ignorou. Cansaço. Falta de apetite. Um mal-estar constante que parecia pequeno, mas insistente. Nada fora do comum. Ou pelo menos, foi o que ela quis acreditar. Até que vieram os atrasos. Dias. Depois semanas. E então, a dúvida que ela tentou evitar a todo custo.
A confirmação. Sozinha. Em silêncio. Sem ninguém por perto. Ayla fez o teste. E o mundo parou. 2 linhas. Simples assim. Mas com um peso que mudava tudo. Ela sentou. Ficou olhando. Sem reação imediata. Sem choro. Sem alegria. Só impacto. Porque aquilo não era apenas uma notícia. Era uma decisão. Uma responsabilidade. Uma vida. O conflito interno. A primeira pessoa em quem ela pensou foi Emir. Claro que foi. Mas junto com o pensamento, veio o medo. Não dele, mas de tudo ao redor dele. Da família. De Safi. Das consequências. Ela vai destruir isso também. A frase veio automática. Instintiva. E naquele momento, Ayla tomou uma decisão difícil. Ela não contaria. O isolamento. Os dias seguintes foram os mais pesados que ela já viveu. Sozinha. Guardando um segredo que crescia dentro dela. Literalmente. Tentando manter a rotina. Tentando parecer normal. Mas tudo tinha mudado. Cada escolha agora carregava um peso diferente. E, pela primeira vez, ela não estava mais pensando só nela. Emir, no outro lado. Enquanto isso, Emir não estava bem. Longe disso. Ele cumpria suas obrigações, aparecia onde precisava, mas estava vazio. Desconectado. A ausência de Ayla não tinha sido substituída por nada. E a presença constante da mãe só piorava tudo. Safi percebeu. Claro que percebeu. Mas interpretou errado. Para ela, era só questão de tempo até ele voltar ao normal. Até esquecer. Até seguir o caminho que ela havia planejado. Ela não fazia ideia de que algo muito maior estava acontecendo. O quase encontro. Um dia. Por acaso. Ou destino. Emir viu Ayla. De longe. Na rua. Ela estava diferente. Mais pálida. Mais quieta. Mas ainda, ela. Ele foi até ela. Sem pensar. Ayla. Ela congelou. Por um segundo. Apenas um. Mas foi suficiente. Quando se virou, tentou parecer firme. Emir. Aquele momento carregava tudo. Saudade. Dor. Coisas não resolvidas. Ele deu um passo à frente. Você sumiu. Ela respondeu rápido demais. Foi melhor assim. Mas não parecia. Não mesmo. A desconfiança. Emir percebeu. Algo estava errado. Mais do que antes. Você tá bem? Tô. Mentira. Clara. Ele conhecia. Você não sabe mentir. Ela desviou o olhar. E isso confirmou tudo. A verdade quase revelada. Por um instante, ela pensou em contar. O olhar dele, a forma como ele ainda se importava, a conexão que claramente ainda existia. Mas então, a imagem de Safi veio à mente. Forte, fria, implacável. E com isso, veio o medo. A escolha errada, ou necessária. A gente já resolveu isso, Emir. A frase foi como uma parede. Resolveu? Sim. Então por que parece que você tá pior do que antes? Silêncio. Ela segurou. Forte. Porque terminar nunca é fácil. Ele se aproximou mais. Isso não é só término. E não era. Mas ela não podia dizer. O corte final. Ela respirou fundo. E decidiu encerrar de vez. Eu tô seguindo minha vida. Ele ficou em silêncio. E você devia fazer o mesmo. Aquilo doeu. Mas era necessário. Pelo menos, era o que ela acreditava. Depois que ele foi embora. Quando Emir saiu, Ayla não segurou mais. As lágrimas vieram. Pesadas. Sufocadas. Mas inevitáveis. Ela levou a mão ao ventre. Ainda pequeno. Quase imperceptível. Mas já mudando tudo. Eu tô tentando. Ela sussurrou, como se o bebê pudesse ouvir. Tentando proteger. Tentando fazer o certo. Mesmo que isso significasse se afastar da única pessoa que ela amava. Mas segredos não ficam escondidos para sempre. E enquanto Ayla acreditava que estava controlando a situação, alguém já começava a desconfiar. Pequenos detalhes. Mudanças sutis. Informações que não pareciam importantes, mas que, nas mãos certas,
se tornavam perigosas. E ninguém juntava peças melhor do que Safi. Porque dessa vez, não era só sobre separá-los. Era sobre algo muito maior. E quando ela descobrisse, o jogo mudaria completamente. E talvez, de um jeito que ninguém conseguiria controlar. Segredos têm prazo. Alguns duram anos. Outros começam a rachar em semanas. O de Ayla não resistiu. O erro que entregou tudo. Não foi um grande deslize. Não foi uma confissão. Foi algo pequeno. Quase invisível. Uma consulta. Um comentário atravessado de alguém que viu mais do que deveria. Uma informação que parecia irrelevante, mas caiu no ouvido errado. E esse ouvido pertencia a alguém que vivia de controle. Safi. A confirmação silenciosa. Ela não reagiu na hora. Não perguntou. Não confrontou. Não se precipitou. Investigou. Como sempre fazia. Discreta. Metódica. Implacável. E quando teve certeza, não houve surpresa. Apenas um leve fechar de olhos. Como quem calcula o próximo movimento. Então ela foi mais longe do que eu imaginei. Não havia emoção na voz. Apenas estratégia. Porque agora, aquilo não era mais apenas um relacionamento inconveniente. Era um vínculo permanente. Um herdeiro. E isso, ela não permitiria. Ayla é chamada. Dessa vez, não houve indireta. Não houve evento. Não houve plateia. Safi mandou chamar Ayla. Direto. Sem opção de recusa. E Ayla foi. Porque no fundo, ela já sabia. O encontro. A sala era a mesma. Fria. Impecável. Controlada. Safi estava sentada, como sempre. Postura perfeita. Olhar fixo. Quando Ayla entrou, o silêncio já dizia tudo. Você demorou. Ayla não respondeu. Não havia o que dizer. A acusação. Safi foi direta. Sem rodeios. Você está grávida. Não foi pergunta. Foi sentença. Ayla sentiu o corpo travar. Mas não negou. Não mentiu. Não abaixou a cabeça. Sim. Silêncio. Pesado. Denso. E então, veio o golpe mais cruel até agora. A proposta. Você vai se afastar definitivamente. Ayla manteve o olhar. Eu já me afastei. Não o suficiente. Safi se levantou. Caminhou devagar. Esse filho não vai crescer com o meu nome. Frio. Direto. Sem hesitação. Ayla sentiu. Mas não recuou. Ele já tem um nome. Aquilo irritou. Mas Safi controlou. Você não entende o que está em jogo. Entendo mais do que você imagina. Um segundo de tensão. E então, a tentativa de compra. O limite ultrapassado. Eu resolvo sua vida. A frase foi dita como uma oferta. Mas soava como imposição. Dinheiro. Estabilidade. Segurança. Pausa. Você desaparece. E isso nunca existiu. Silêncio absoluto. O tipo de silêncio que define destinos. Ayla respirou fundo. E respondeu. Você quer apagar uma pessoa como se fosse um erro. Safi não hesitou. Por que é? A resposta. E foi ali que algo mudou. De verdade. Ayla, que até então estava recuando, cedendo, tentando evitar conflito, se firmou. Pela primeira vez sem medo. Não é erro. A voz não tremia. É meu filho. E dessa vez, não havia espaço para negociação. A ameaça real. Safi percebeu. E mudou o tom. Não mais oferta. Agora, aviso. Você acha que consegue sustentar isso sozinha? Silêncio. Sem trabalho. Sem apoio. Sem estrutura. Mais um passo. Mais pressão. Você não tem ideia do que pode acontecer. Aquilo não era vazio. Era real. Perigoso. E Ayla sabia. Mas havia algo mais forte. Mesmo assim, ela não cedeu. Pode acontecer o que for. Olhar firme. Eu não vou abrir mão do meu filho. Silêncio. E dessa vez, foi Safi quem ficou parada. Observando. Calculando. A nova decisão. Quando Ayla saiu, nada estava resolvido. Mas tudo tinha mudado.
Agora não era mais sobre separar os dois. Era sobre impedir que aquele filho existisse dentro da história da família. E Safi não perdia guerras. O último erro dela. Mas havia um detalhe que ela não controlou. Dessa vez, alguém ouviu uma parte da conversa. Uma frase. O suficiente. E essa informação não ficou parada. Emir descobre. Horas depois. Emir recebeu a notícia. Confusa. Fragmentada. Mas devastadora. Ayla. Grávida. O mundo dele parou. E depois. Explodiu. O fim do controle. Ele não pensou. Não hesitou. Não pediu explicação. Foi direto. E pela primeira vez. Não como filho, mas como alguém que tinha algo a proteger. Porque agora, não era mais só amor. Era família. E quando ele descobrisse toda a verdade, nada, absolutamente nada, impediria o que estava por vir. E o que Safi começou, estava prestes a sair completamente do controle. Quando Emir entrou naquela casa, algo estava diferente. Não era mais o filho que voltava depois de um dia difícil. Era um homem que tinha acabado de descobrir que sua vida inteira estava sendo manipulada, e que agora tinha algo muito maior para proteger. Ele não anunciou a chegada. Não pediu permissão. Foi direto até onde ela sempre estava. Safi. O confronto final. Ela levantou os olhos devagar, como sempre fazia. Mas dessa vez, havia algo no olhar dele que ela nunca tinha visto antes. Decisão. Você sabia? Não foi pergunta. Ela fechou o livro com calma. Se você está falando do que eu acredito, sim. Silêncio. Pesado. Ela tá grávida. Eu sei. A confirmação foi como um impacto direto. Mas Emir não recuou. E você foi atrás dela. Eu resolvi um problema. E foi aí que tudo rompeu de vez. O filho contra a mãe. Isso não é um problema. A voz dele ecoou pela sala. Pela primeira vez, alta. Carregada. Viva. É meu filho. Safi se levantou lentamente, sem perder a postura. É um erro que pode comprometer tudo. Comprometer o quê? Seu controle. Silêncio. Ela o encarou. Você não entende as consequências. Eu entendo perfeitamente. Ele deu um passo à frente. Você tentou comprar ela. Nada. Nenhuma reação. Tentou apagar meu filho como se fosse nada. Ainda assim, ela permaneceu firme. Eu tentei evitar que você destruísse sua própria vida. A escolha definitiva. E então veio o momento. O ponto sem volta. Se essa é a sua ideia de vida. Ele respirou fundo. Olhou ao redor. Aquela casa. Aquela história. Aquele controle. E soltou. Então eu não quero ela. Silêncio absoluto. Pesado. Irreversível. Pela primeira vez. Safi não respondeu de imediato. Por que aquilo? Ela não tinha previsto. A quebra. Você está sendo impulsivo. Não. Ele olhou diretamente para ela. Sem medo. Sem dúvida. Eu tô sendo pai. Aquilo mudou tudo. Não era mais sobre amor. Nem sobre rebeldia. Era responsabilidade. E isso, nem Safi podia ignorar completamente. A saída. Naquela mesma noite. Emir foi embora. Sem escândalo. Sem anúncio. Sem volta marcada. Deixou para trás o nome, o conforto, o controle. Levou com ele apenas a decisão. O reencontro. Ayla não esperava. Quando abriu a porta, ficou sem reação. Ele estava ali. Diferente. Mais simples. Mas mais firme do que nunca. Você sabia? Ela perguntou, com a voz baixa. Agora eu sei de tudo. Silêncio. Os dois se encararam. Tudo ali ainda existia. A dor. O amor. O medo. Mas havia algo novo. Esperança. A conversa que faltava. Por que você não me contou? Ela abaixou o olhar. Porque eu achei que era a única forma de proteger você. De mim. Da sua família. Ele se aproximou. Com cuidado. Você não precisava carregar isso sozinha. Ela finalmente olhou para ele. E ali, não havia mais barreiras. Só verdade.
A decisão deles. E agora? Ela perguntou. Ele não hesitou. Agora a gente constrói. Simples, mas cheio de significado. Sem eles. Se for preciso, sim. Silêncio. Mas dessa vez. Não era pesado. Era escolha. O tempo passa. Não foi fácil. Nunca é. Eles enfrentaram dificuldades reais. Dinheiro curto. Adaptação. Medo do futuro. Mas também havia algo que antes não existia. Liberdade. E propósito. O nascimento. Meses depois. O choro de uma criança preencheu um pequeno quarto. Simples. Mas cheio de vida. Ayla segurava o bebê. Emir ao lado. Os dois cansados, mas completos. Ele tem seu olhar. Ela disse. Emir sorriu de leve. E sua força. Do outro lado. Safi soube. Claro que soube. Sempre sabia. Recebeu a notícia em silêncio. Sem reação externa. Mas pela primeira vez. Algo ficou diferente. Não era raiva. Não era desprezo. Era ausência de controle. E isso era novo. O que restou? Ela não foi atrás. Não pediu para ver. Não tentou interferir. Mas também não esqueceu. Porque algumas decisões não se desfazem. Elas apenas seguem caminhos diferentes. O verdadeiro final. Anos depois. Eles não eram ricos. Não tinham status. Não tinham aprovação. Mas tinham algo que ninguém conseguiu destruir. Uma família construída na escolha. No sacrifício. E no amor que resistiu a tudo. Porque no fim, não foi a riqueza que venceu. Não foi o controle. Não foi o orgulho. Foi o que começou errado aos olhos do mundo. Mas certo o suficiente para não desistir. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.